Boa noite, gente. Boa noite. Mais um evangelho. Todo mundo aqui junto. Coisa boa. Espero que estejam todos bem. Boa noite. Bom dia, boa tarde para quem assistir depois, né, gente? Eu sempre esqueço. Bastante gente faz o evangelho depois gravado, que não consegue fazer com a gente, né? É a mesma coisa, viu, gente? Não tem diferença não, tá? A diferença de fazer depois gravado não tem essa interação, né? Esse bate-papo aqui. Mas o efeito é o mesmo. Então, para quem tá começando hoje, quem é novo no evangelho, tô aqui terminando de arrumar. Vamos pegando as águas. A minha já tá aqui, ó. Minha garrafinha tá aqui, né? Eu deixo sempre uma garrafinha, né, gente? Como eu sempre falo, ao longo da semana eu vou tomando as vitaminas, dando um golinho. Saudade, Fê, saudade, viu? Saudade, neguinha. A água das minhas gatas já tá separada. A água do Enzo e da Cleo, cada um tá com a sua água. Como eu sempre falo, coloquem sempre água separadinha. A espiritualidade vai colocar aquele remedinho que você precisa, né? Que aquela pessoa que vai tomar precisa. Então não coloca uma água coletiva não, tá bom? A Jade. Vem dar um oi, Jade. Vem cá. Jade. Vai nada, ela tá comendo agora. E a Celina tá aqui do lado na cadeira. Os animais gostam, viu, gente? Eles sentem. Primeiro que o animal, ele tem essa visão de ver, né? Realmente a espiritualidade na nossa casa. Então eles entram na vibe. E mandando aviãozinho pra família, pros amigos, lembrando do nosso evangelho, que é tão importante. Na minha vida eu tenho certeza que a gente vai até falar sobre isso hoje no evangelho. Tua mãe tá aí hoje, Fê, manda um beijo pra ela, viu? Um beijo especial pra você que é especial e pra tua mãe também, que eu tenho certeza que é. Esqueci o que eu ia falar, gente, olha que doida. Da nossa importância. Lembrei que eu ia falar. Que eu tenho certeza que vocês também, né? Como o evangelho realmente ele tá incorporado na nossa vida. Como a gente sabe o bem que ele faz para nossa evolução. Então é encontro marcado. É encontro marcado. Por isso que eu falo, mesmo que você não consiga fazer, né, na segunda-feira, às 9 horas da noite, por algum motivo, né, algum problema que você teve, porque pode acontecer, faz depois. Mas faz ali, ó, religiosamente. Tá bom? Então, a gente papeou. Me fala uma coisa, dá um ok pra mim se o som tá muito alto, se tá muito baixo. Me fala, eu ajusto. Por aqui tá tudo ok. Então quem tá entrando agora, pegando a água, que vai ser fluidificada. Hoje a nossa leitura do Gotas de Esperança, número par. Deixa eu pegar meu olho, esqueci de pegar o olho. Esqueci de limpar, mas está limpinho. Vamos lá, tá bom o som? Beleza, gente, som bom, perfeito, ok. Então, mensagem par, vamos ver o que a espiritualidade
reservou pra gente. Mensagem 36. Essa mensagem já saiu pra gente. Boa noite! Olha que linda, já saiu pra gente. Retribua o sorriso que receber. Corresponda na mesma altura. Estava falando exatamente isso aqui antes da gente entrar com o Enzo e a Cleo. Corresponda na mesma altura. Mostre como é o seu sorriso. 2 sorrisos juntos aumentam a alegria do momento. Retribuir ao sorriso é um ato de respeito e de amor. Talvez quem lhe sorri esteja necessitando de sentir o calor do sorriso que só você tem. Sorrir custa pouco, aliás, não custa nada, né, gente? Mas rende muito. Pode acabar com a sua tristeza. Sorria. Siga o impulso. Desperte essa vontade. Sorrir faz bem à saúde e à paz interior. Revitaliza suas forças. Sorrindo para alguém, você está sorrindo para Deus. Uau! Sorrindo para alguém, você está sorrindo para Deus. Né? Eu estava falando da gente entender o valor de retribuir o bem, mesmo que o outro não dê, né? Não nos dê o bem, o perdão, da gente oferecer o nosso perdão, mesmo que a gente ache que o outro não mereça. Então a gente tem que perceber que o perdão não é pro outro, é pra gente, né? Os espíritos falam que o dia que a gente entender, o dia que a gente vivenciar o Evangelho 101%, as doenças vão acabar no mundo, na Terra. Né? E a gente sabe que esse momento vai chegar, vai. Mas como a gente vai falar aqui hoje, é o passo a passo. Devagarzinho a gente vai entendendo isso. Né? Que quando chegar esse momento não vai ter mais hospital, não vai ter mais doença. E que mensagem linda da gente retribuir o sorriso, né? Eu sou daquelas que às vezes, provavelmente já aconteceu isso com vocês. Essas situações de você tá num local onde você conhece as pessoas, enfim. E daí alguma pessoa lá do outro lado que você nem conhece dá um tchau que provavelmente não é pra você, é pra alguém que tá na sua frente, né? E você acaba dando tchau também. Eu dou, né? Vou retribuir de alguma forma. Ou às vezes a gente vai dar tchau pra alguém e outra pessoa dá e não é pra ela, mas a gente não pode deixar essa pessoa sem graça, tem que dar tchau pra ela também. Enfim, é isso aqui, essa frase final eu achei maravilhosa. Sorrindo para alguém, você está sorrindo para Deus. Então, realmente aquilo que a gente dá, aqui a gente recebe. E a gente vai receber coisas ruins? Vai, faz parte, porque ninguém é igual a ninguém, né? Então é isso. Vamos fazer a nossa prece inicial para a gente começar oficialmente o nosso evangelho, tá? Vamos fechar nossos olhos. Se você sentir no seu coração, coloca a mão aqui no peito. Olhos fechados, respira fundo. Deixa essa energia, essa vibração entrar na sua alma, invadir o seu corpo.
já faz parte do tratamento, já faz parte das curas. Vamos agradecer primeiramente a Deus, nosso Pai maior. Agradecer a Jesus, nosso grande irmão, nosso grande exemplo na vida. Aliás, nosso único exemplo. Vamos agradecer aos nossos mentores, agradecer aos espíritos que fazem parte do nosso evangelho todas as segundas-feiras. E vamos agradecer aos nossos entes queridos que já partiram, que vêm ao nosso encontro participar do evangelho junto de nós, para continuar na evolução, para matar a saudade. Eles dão grandes abraços em nós. Vamos agradecer toda essa equipe espiritual, que a luz do Evangelho, a luz de Jesus, invada o nosso lar, invada os nossos corações cada dia mais, que a gente possa sorrir mais, apesar de, que a gente não desanime nesse trabalho da evolução, que a gente possa caminhar sempre com Jesus, vivenciando o Evangelho. Agradecemos a espiritualidade que vai fluidificar as nossas águas, a espiritualidade que vai higienizar os nossos lares, trazendo a paz, a proteção, a espiritualidade que vai fazer os tratamentos, aplicar os passes e sentindo esse amor de Deus, iniciamos mais um evangelho dizendo graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos lá. Vamos lá. Hoje o nosso evangelho, gente, nós vamos ler o capítulo aqui no nosso Caminho, Verdade e Vida. Capítulo 76, intitulado Edificações. Aqui o Emmanuel, ele pegou o versículo de Mateus, que Jesus fala assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Vou repetir. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Jesus. Então eu vou ler o que o Emmanuel fala pra gente rapidinho e sempre um ensinamento maravilhoso. O Evangelho está repleto de amorosos convites para que os homens se edifiquem no exemplo do Senhor. Nem sempre os seguidores do Cristo compreendem esse grande imperativo da iluminação própria em favor da harmonia na obra a realizar. A gente sempre fala, né? A luz, a mudança começa de dentro de mim. Por isso que a gente vai falar bastante sobre o exemplo. Esmagadora percentagem de aprendizes, antes de tudo, permanece atenta à edificação dos outros, menosprezando o ensejo de alcançar os bens supremos para si. Naturalmente, é muito difícil encontrar a oportunidade entre gratificações da existência humana, porquanto o recurso bendito de iluminação
se esconde muitas vezes nos obstáculos, nas perplexidades e nas sombras do caminho. O mestre foi muito claro em sua exposição. Para que os discípulos sejam a luz do mundo, simbolizarão cidades edificadas sobre a montanha, onde nunca se ocultem. A fim de que o operário de Jesus funcione como expressão de claridade na vida, é indispensável que se eleve ao monte da exemplificação, apesar das dificuldades da subida angustiosa, apresentando-se a todos na categoria de construção cristã. Essa construção cristã que a gente está no nosso dia a dia, né? Tal cometimento é imperecível, quer dizer, esse propósito, né? Esse cometimento, esse propósito é imperecível, é eterno, não acaba, é imortal. E para terminar, o vai e vem das paixões não derruba a edificação dessa natureza. As pedradas deixam-na intacta, e se alguém a dilacera, seus fragmentos constituem a continuidade da luz, em sublime rastilho por toda parte. Porque foi assim que os primeiros mártires do cristianismo semearam a fé. Né? A gente sabe que os apóstolos, todos eles, deixaram esses fragmentos de luz pra gente, né? Que se não fossem eles, a gente ainda estaria muito atrasado, mas muito atrasado, né? Então é isso aí. Foi assim que os primeiros mártires do cristianismo semearam a fé. E quanto eles sofreram, né, para deixar essa fé, né, na montanha pra gente. Eles deixar essa casa edificada pra gente. Então, o que é esse edificar, né, gente? Eu vou colocar aqui as minhas considerações, a gente vai conversando, dando exemplos, né? O edificar no campo espiritual é o crescimento do espírito, é a construção, como ele fala, a construção cristã, né? É eu edificar, é eu ficar mais forte espiritualmente, e também é eu ajudar o outro a se fortalecer. É eu querer edificar a casa do outro também, né? Não só a minha. Então eu achei essa lição muito, mas muito apropriada pra gente, porque a gente, né, que tá aqui nessa construção, a gente que já conhece a palavra de Jesus, né, a gente que já procura esse crescimento, esse melhoramento todos os dias, né? Porque eu tenho certeza que aqui todo mundo procura se melhorar todos os dias, né? Então a gente tenta esse melhoramento no caminho do bem. Então todo mundo que tá aqui, gente, sem exceção, eu posso dizer com toda certeza, sem exceção, a gente vai passar por essas situações, né? Da gente, como ele fala, se ver diante dos obstáculos, diante das perplexidades, né? Como ele fala, diante das sombras do caminho, porque as sombras vão aparecer, né? Diante dos desafios, dos testemunhos que a gente dá. Como ele fala, né?
e como é importante o nosso exemplo. E na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, a gente sempre vai ter aquela dúvida, né? Sempre vai se perguntar, puxa vida, mas vai ser sempre assim? Pra gente ser a luz, como Jesus pede, né? Vai ser sempre esse perrengue, né? Para que eu possa ter a minha casa edificada sobre a montanha? Será que, como ele fala, vai ser, eu vou estar sempre nessa subida angustiosa? A musiquinha parou por conta de Wi-Fi. Tá tudo bem, né, gente? Não tá travando nada. Se tiver travando, me avisa, eu tiro do Wi-Fi, tá? Então vem essa dúvida pra gente, né? E essas dúvidas, gente, é perfeitamente normal. É claro que é normal. Por quê? Porque nós ainda somos espíritos imperfeitos, né? Nós somos espíritos frágeis. Nós somos espíritos com fraquezas ainda aqui na Terra. Então essa dúvida, né, desse sofrimento que chega para mim é normal. E aí, todo mundo aqui, como a gente falou lá no início, né? Todo mundo aqui, cada um de nós, eu não tenho a mínima dúvida, tá? Quer ser um seguidor do Cristo, não é? Todo mundo aqui quer vivenciar o Evangelho. Todo mundo aqui quer ser feliz. Lógico que a gente sabe, né? Que a felicidade aqui na Terra, ela é, como os espíritos falam, ela é relativa, né? A gente nunca vai seguir a felicidade, nunca vai ter uma felicidade contínua, né? A gente sempre vai ter esses perrengues, esses desafios, essas perplexidades. Mas a gente busca, a gente quer ter essa felicidade o máximo possível, né? Mas, né, por conta dessas fraquezas que a gente tem, dessas fragilidades, a gente ainda não consegue ter essa felicidade, né? A gente não consegue ter essas bênçãos, como o Emmanuel fala, através do amor. Através do amor. E eu acho que esse é um grande desafio pra gente, né? Esse é um grande desafio pra gente. Eu até fiz uma comparaçãozinha meio não muito óbvia, né? Sobre essa edificação da casa. Para eu construir uma casa no alto da montanha, eu não vou conseguir, obviamente, numa única subida, levar todo o material que eu preciso, que eu vou usar, certo? Não vou. Eu vou ter que subir, né? Ele fala subir e descer várias e várias e várias vezes até eu poder construir e edificar essa casa no alto da montanha, né? Não vai ser numa subida só. Jamais. A gente fazendo essa comparação, né? O que isso quer dizer? Que a gente precisa ser forte. A gente precisa vencer, como ele fala, essas subidas angustiosas. A gente tem que lembrar que a lei da causa e efeito, ela não falha. Então isso é muito importante a gente saber, né? O que eu fizer hoje, seja em pensamento,
né? Em ação eu não preciso nem falar, né? Mas em pensamento também, o que eu sentir, o que eu fizer, lá na frente eu vou receber. Essa subida vai continuar angustiosa, né? Vai aumentar o número de vezes que eu vou ter que subir para construir a minha casa. Então a gente precisa realmente ter aumentar as nossas forças, né? E o que é importante que a gente falou, através dos exemplos, né? Que eu possa aprender e dar o exemplo, sem revolta. Porque não adianta eu querer que essas subidas angustiosas terminem, se quando vem uma pedrada, né, como ele fala, eu vou reclamar, eu vou me revoltar, eu vou culpar o outro. E essa construção cristã que ele fala, né, como a gente falou, ela não vai ser, gente, ela não vai ser vivida, ela não vai ser exemplificada com uma ou duas situações, né? Ah, eu fui lá na rua, eu entreguei lanche, eu entreguei comida, já tenho luz, né? Não. Vai precisar de várias oportunidades, ou seja, de várias oportunidades e de várias existências, de várias encarnações. Ninguém chega na luz em uma existência, né? Os espíritos falam pra gente, a evolução não dá salto. É o passo a passo. Então, a gente precisa estar, presta atenção, muito, mas muito fortalecido no bem. Muito fortalecido no bem. A gente tem que estar muito consciente do caminho que a gente quer percorrer. Esse caminho do bem, de evoluir. A gente tem que estar muito consciente disso, gente. Porque a gente vai ser extremamente testados, desafiados várias e várias vezes, o tempo todo. Né? A gente fala, aquele que começa, eu tenho certeza que vocês já perceberam e já ouviram isso, né? Aquela pessoa que decide caminhar no bem, começa a levar porrada, né? Começa a ser criticada, começa a acontecer coisas que são as provas, né? Os testes, os desafios que a própria espiritualidade trevosa causa. Não, a gente não vai deixar essa pessoa... Não, vamos atrapalhar. Vamos atrapalhar porque ele não vai se edificar coisa nenhuma. Ele vai continuar aí, serzinho sem luz. Então por isso que a gente tem que estar muito fortalecido no bem. E assim, esses desafios, né? Esses testes, gente, vão continuar acontecendo agora, na atual existência e nas próximas. Só que é o que a gente fala, quanto mais fortalecido a gente tá, mais fácil a gente passa por esses desafios, né? Por isso que ninguém vai ser a luz do mundo, como diz Jesus, do dia para noite, né? É o passo a passo. E essa iluminação, gente, essa iluminação
A Celina está aqui do meu lado. Essa iluminação interior, né? Essa edificação é uma construção. Então, vamos ter na nossa mente que é uma obra demorada. É uma obra demorada. E é exatamente por isso que, gente, vai ter momentos de cansaço, de desânimo, de achar que eu não vou dar conta, né? Então, de repente, eu tenho esse meu trabalho que eu falo que a gente tem que ter no bem, de trabalhar a caridade. A gente tem que tomar iniciativa, né? A gente falou, acho que no nosso primeiro evangelho, de tomar, de fazer da mesma forma que a gente faz planejamento no início do ano, de viajar, de fazer curso. Planejar, eu vou ajudar aquela igreja, eu vou ajudar aquele centro espírita, eu vou ajudar aquele asilo, aquela creche. E não precisa ser com dinheiro, tá? Se você não tem, não ajuda, mesmo porque esse trabalho, essa obra, né, de edificação da casa na montanha, gente, não é simplesmente dar dinheiro. É o trabalho interno, é você estar lá, se doar uma vez por semana, tá lá ajudando, levando a tua energia. E é isso, né? E paralelo a isso, você tem o seu dai a César, né? O que é de César, que inclusive a gente estudou na semana passada. Você tem os seus problemas com o seu filho, né? Na tua família, você tem os problemas de saúde, financeiro. De repente pode chegar num ponto que você fala, meu Deus, eu não estou dando conta, não consigo mais, eu vou parar de evoluir. Não! Você pode sim, você tem todo o direito de encontrar um repouso, né? Um momento para você recarregar a bateria, se equilibrar, tá tudo bem. E volta pro trabalho, né? O trabalho que a gente faz nas ruas de levar lanche de sexta-feira, a gente dá uma paradinha no final do ano. Precisa, mas graças a Deus, né? A gente fala, sempre vão ter outras pessoas que vão dar suporte, que vão oferecer alimento para as pessoas na rua, né? Eles não vão ficar sem, graças a Deus. Então a gente tem que ter esse tempo de descansar, de recuperar um pouquinho o fôlego, né? E aí voltar para esse trabalho aqui, para essas subidas e descidas, para construir a casa. A casa está aqui dentro, ó, né? É o meu espírito. Aí quando ele fala sobre esse, aqui nessa frase, que é muito difícil encontrar a oportunidade de evoluir, né, gente? Entre gratificações da existência humana, né? Porquanto o recurso bendito de iluminação se esconde nos obstáculos, na dor, no sofrimento, como a gente falou. A gente ainda, aqui na Terra, a grande maioria da humanidade evolui pela dor. Olha aqui pra gente refletir no dia a dia, né? Pra gente terminar,
O que significa isso, gente? Cada dificuldade que você vencer é um degrau, vai se transformar num degrau para sua subida espiritual. Cada dificuldade, lembra disso, cada dificuldade que você vencer com amor, sem revolta, sem ódio, sem mágoa, você vai subir um degrau nessa subida espiritual. Cada exemplo que você der do bem, por isso, né, que Emmanuel fala da exemplificação, como é importante o nosso exemplo. Não adianta, é o que a gente fala, né? Não adianta só eu falar, olha, perdoa, viu? Aí, quando é na minha vez, eu não perdoo. Olha, ajuda o amiguinho, olha lá o amiguinho, ajuda, Aí quando é a minha vez, eu viro a cara, saio andando, não faço nada. Né? Então, cada exemplo que você, olha que legal, cada exemplo que você der no bem vai se transformar em luz dentro de você. Você vai aumentando essa luz de Jesus, que Jesus tanto fala, vós sois a luz do mundo. E essa luz vai guiar, vai orientar as outras pessoas que estão em aflição, que estão em sofrimento, que estão em desespero. Então, sem você perceber, o teu exemplo vai ser luz para essas pessoas. Então, gente, para a gente terminar, a gente se edificando no bem, nesse caminho do bem, hoje, esse hoje, gente, é hoje, é nessa existência, tá? A gente vai se tornar assim amanhã, né? Daqui a algumas encarnações, daqui a algumas existências, a gente vai se tornar, como ele fala, né? Em cidades luminosas, cidades fortes, nessa, né? Como ele diz, nessa caminhada para a montanha da fé, para essa construção dessa montanha na nossa vida, da fé, do trabalho, né? Trabalho na seara de Jesus, na caridade, servindo a favor da evolução e da vida imortal. Eu gosto sempre de falar isso, como é importante a gente ter essa certeza mais do que absoluta da vida imortal, de que somos seres imortais. Então, vamos ter esse olhar, né, de que não é em uma existência que a gente vai se iluminar. Principalmente se a gente enxergar aquela pessoa mais bruta, né, que tem menos conhecimento espiritual ou quase nada. Tenhamos esse olhar. Todo mundo está nessa construção cristã, uns um pouco mais perto, né, de deixar essa casa mais edificada, outros mais distante. Então que a gente seja essa luz para guiar a humanidade, né, eu vou até ler uma questãozinha para a gente terminar, que a gente seja essa luz para guiar a humanidade para essa morada do bem, que a gente está caminhando
para a terra regenerada, né? Essa morada do bem e de espíritos bons. Então, para a gente terminar, eu vou ler uma questão aqui do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec pergunta assim: por que na sociedade, questão 931, as classes sofredoras são mais numerosas do que as felizes? Aí eles respondem assim: nenhuma é perfeitamente feliz, pois o que se julga ser a felicidade muitas vezes oculta pungentes aflições, né? Então, de repente, eu sou aquela pessoa que tô na prova da pobreza, da miséria, mas muitas vezes eu sou muito mais feliz do que aquela pessoa bilionária financeiramente, mas que não tem moral nenhuma. O sofrimento está por toda parte. Entretanto, para responder ao teu pensamento, direi que as classes a que chamas sofredoras são mais numerosas, porque a Terra é um lugar de expiação ainda, né, gente? Quando a houver transformado em morada do bem e de espíritos bons, o homem deixará de ser infeliz e ele será para ele, ela, né, a Terra, e ela será para ele o paraíso terrestre. Então vamos sempre... Ó, a Jade tá pedindo carinho aqui. Não dá, meu amor. Depois eu pego você. Então vamos sempre lembrar disso, né? Da gente, como a gente falou lá no início, da gente começar a limpar o nosso corpo, né? Das doenças, transmutar, como os gatos fazem, transmutar as doenças através do amor, do bem. A gente vai afastar, né? Essa energia de doença. E aí a gente vai aumentando a nossa fortaleza espiritual, né? A gente vai deixando essas subidas menos angustiosas. Tudo pelo exemplo de Jesus dentro de nós, aqui na Terra. Então aqui a gente finaliza o nosso evangelho, vamos fazer a nossa prece. Ok, todo mundo entendeu? Entendeu? Traz pro coração pra gente praticar, tá bom? Então vamos fazer a nossa prece final. Fecha os seus olhos, respira fundo. Que esse ensinamento de hoje invada o nosso coração, invada o nosso espírito, que a gente possa todos os dias edificar a nossa casa no alto da montanha, fortalecendo a nossa fé, fortalecendo a nossa fé na vida futura, fortalecendo a nossa caridade ao outro, a nós, que a gente possa se perdoar, que a gente possa perdoar o outro, que a gente possa aumentar a misericórdia no nosso coração. Sente
essa gratidão do Evangelho, a gratidão da sua vida, que possamos definitivamente superar os obstáculos, as sombras do caminho e evoluir pelo amor, pela caridade, pelo perdão, pela empatia. E não mais pela dor, pelo sofrimento. Que possamos chegar do outro lado, no plano espiritual, sempre, a cada chegada no plano espiritual, a cada retorno, que a gente possa dizer: valeu a pena, valeu a pena. Que a nossa semana seja repleta de oportunidades de evolução, de exemplificação, que esse alimento espiritual seja eterno nas nossas vidas. Finalizamos mais um Evangelho com muito amor, dizendo graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. Finalizamos. Hoje a gente demorou um pouquinho mais, hein? Queria ter terminado um pouquinho antes. Então é isso, gente. É uma semana maravilhosa para vocês. Abençoada, iluminada. Com essa luz de Jesus na nossa vida. Ó, o Jair mostra a camiseta. Ah, não, Jair. Aqui. Não é... Eu vou mostrar a camiseta que o Jair me deu com as meninas, mas não é essa, não. Aqui, ó. Jesus, é essa. Ó, tô com calor, viu, gente? Tô com calor, mas graças a Deus hoje o dia foi mais fresquinho, né? Gente, obrigada a vocês, viu? Amo vocês profundamente, não tenham dúvida disso. A gente tá junto, tá? A gente vai evoluir junto aqui nessa vida. E ó, em outras, tá bom? Então, uma semana linda, maravilhosa, iluminada pra vocês. E a gente se vê na segunda-feira que vem, tá bom? Um beijo no coração, gente. Beijo!